Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Laura. E se você chegou aqui achando que vamos te ensinar a fazer escolhas, ninguém sabe de nada. Hoje estamos com uma convidada muito especial no podcast, nossa segunda convidada do podcast. Convidada, por favor, ser presente. Olá para todos. Quero primeiramente, antes de falar o meu nome, dizer de como eu estou feliz que este é o primeiro podcast da minha vida. Meu nome é Suzana Weber Alves, eu tenho 64 anos e sou mãe da Laura. É difícil pra ti fazer escolhas? Para mim é a coisa mais difícil que tem na vida, fazer escolhas. Mas o pior de tudo é que a vida inteira a gente passa fazendo escolhas, né? Escolher também é perder. A escolha, eu acho que ela traz dentro de si várias facetas. Você perde, você acumula, você aluga, você deixa de lado, você mata, você ressuscita. Acho que a escolha é feita de muitas coisas, né? Talvez precisasse exemplificar. Agora que eu tô mais velha e que eu passei por um monte de coisas na minha vida, como todo mundo passa, né? Eu acho mais fácil fazer escolhas, porque eu tenho mais claro e mais consciente o que é que eu quero, para onde que eu quero chegar. Não que eu saiba tudo, mas ficou mais fácil para mim fazer escolhas, porque eu consigo medir de maneira mais fácil o que eu quero perder, o que eu posso perder, o que eu quero ganhar e o que eu posso ganhar. E tu sente que o tempo influencia muito nisso? Saber que tu tem talvez menos tempo agora do que tu tinha quando tu era mais nova? No sentido de escolher muito bem as coisas que tu quer pra tua vida. Assim, vamos ver se consigo explicar. Eu não me apavoro com o tempo que resta, embora eu acredite que já tenha passado da metade da minha vida com 64, né? Não vou passar dos 90 por aí, apesar que hoje em dia tenho uma estimativa maior de vida. Mas eu não me preocupo com isso. Nem me preocupo, eu fico feliz que a minha trajetória me deu uma paciência maior para certas coisas. Ou porque eu assimilei e aprendi, ou porque eu não tive escolha e tive que ser escolhida a ser obrigada a ter mais paciência. Talvez por isso. Agora, a trajetória que eu já vivi, o tempo que eu já vivi, se ele não tivesse me deixado mais sábia, então para que é que eu tô aqui? Tu conhece o Leandro Carnal? Sim. Ele é um sábio, né? Sim, já escutei vários podcasts dele. Principalmente na pandemia, eu ouvi muito dele. Tem um podcast que eu ouvi dele que ele fala que ele ainda não se tornou sábio. E eu fiquei apavorada, porque pra mim ele é muito sábio. Assim como, tipo, falando contigo, dá pra perceber que tu é uma mulher sábia, sabe? Aquele que quer ser sábio, ele sabe que ele está se aproximando mas que ele nunca chegará. Numa das obras do Eduardo Galeano, não sei qual, ele fala assim que o horizonte existe não pra gente chegar até ele, mas pra gente continuar indo em busca. Porque quando tu te aproxima dele, daí já tem um novo horizonte, né? E pra ti escolher também é ganhar, então. Sim, eu procuro nas minhas escolhas, quando eu tenho que fazer escolhas, que eu ganhe mais do que perca. Às vezes a gente perde. Às vezes eu choro, às vezes eu me deprimo, às vezes eu dou gargalhada, às vezes eu canto, às vezes eu me emburro. Acho que tudo são reações, né? Mas eu procuro fazer cada vez mais rápida essa escolha e mais rápida a assimilação do que eu ganhei e do que eu perdi. Para não perder muito tempo. Sim. E tu acha que às vezes tu escolhe pensando mais nos outros do que em ti? Muitas vezes. Principalmente quando você é mãe. Muitas vezes tu escolhe porque a longo prazo, a médio prazo, até a curto prazo, tu sabe que aquilo vai ser melhor para tua prole. Ou no caso meu, que tenho uma relação boa com o meu companheiro de 30 anos, muitas vezes eu escolho pelo melhor para ele. Porque eu tenho essa noção de viver, que se você vive, não é só para você. É uma noção até meio desapegada. Às vezes eu gostaria de ser um pouquinho mais egoísta em algumas coisas. Mas não adianta, eu me preocupo com o outro. Então eu acho que não é desapegada, é empática. Quando eu pergunto coisas pra Laura, ela me pergunta muito o que é que tu quer. Porque eu tendo a ter a noção do todo, do conjunto, do microconjunto ali na família, depois do macro para as minhas relações maiores e tal. E às vezes seria melhor que eu escolhesse só por mim, sem pensar se vai doer no outro, se vai ser difícil no outro. Eu ainda não consigo me desvincular totalmente, entendeu? E tu sente que isso te faz mal?
Em geral, não, porque também é uma escolha a mim ser desse jeito. Mas às vezes eu vejo que eu complico o meio de campo da outra pessoa. Que se eu escolhesse por mim mesmo e mais direto, seria mais fácil até para a pessoa resolver a questão, né? Para mim, em questão. Vamos dar um exemplo. Se eu preciso que me leve num lugar e eu, não sei se vou pedir, não sei se a pessoa vai poder, não sei se eu peço direto, eu já dou para outra pessoa resolver, porque eu digo me levar por causa do fato de eu ser deficiente visual, né? E como tu lida com escolhas que fogem do teu controle, ou seja, que as pessoas escolhem por ti? Tu acha mais fácil ou tu se sente incomodada quando tu não tem o controle da situação? Depende da situação. Recentemente eu fui despedida. Não tá no meu controle. O que eu faço? Chorei no momento, fiquei deprimida um dia, depois levantei a cabeça e fui ser feliz. Atualmente, eu consigo processar mais rápido. Hoje, depois de 2, 3 meses, eu sei que foi o melhor pra mim. Porque me encaminhou para situações melhores. Mas quando eu não posso interferir na escolha, porque não me compete, porque eu não tenho força, porque não é pra mim, porque o outro já decidiu, porque o outro me atropelou, eu convivo com aquilo que acontece. Se for uma coisa muito séria e me encher a paciência, eu espinafro a pessoa. Sai, me deixa. Sim, o que eu vou fazer? E tu sente que essa tua capacidade de lidar com as escolhas alheias e não se frustrar tanto com isso e não ficar... não se sentir mal quando as escolhas fogem do teu controle, veio com a maturidade? Ou tu sempre teve essa noção de que o outro é o outro, eu sou eu e eu tenho controle até certo ponto? Não tive sempre essa noção. E não sei se ainda tenho. Eu compreendi que tu tinha perguntado se a pessoa escolhe por mim. Mas é que se a pessoa escolhe pra ela, é isso? Por exemplo, assim, uma situação. Alguém decide terminar um relacionamento contigo. É uma escolha dela, mas ela tá escolhendo por ambos, porque tá terminando o relacionamento. E tu não tem o que dizer, porque a pessoa já fez a cabeça dela e é isso aí. Mas é uma escolha dela, mas que te impacta. E tu não tem como convencer ela do contrário. Então é mais nesse sentido, assim. Se a pessoa for importante pra mim e ela agregar e ela acrescentar, eu faria o que estiver ao meu alcance para reconectar. Como já aconteceram em vários momentos da minha vida. Se a pessoa ainda assim não quiser hoje, eu procuro sofrer menos, mais rápido e desclico. Mas quando eu era mais jovem, aquilo me matava por meses a fio, por anos a fio. Hoje eu procuro ser mais rápida. Não porque eu vejo que eu estou me aproximando do final dessa configuração, mas porque, eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa, eu amei muito. Como a gente sofre, né? Não, eu sofro horrores. E como que tu vê esse contraste, né? Da vida da nossa geração com a tua geração? Quando a gente chega com uma situação assim, eu tô sofrendo por tal coisa, tô sofrendo por uma amizade que me faz mal, mas eu não consigo escolher terminar com essa amizade. Tu sente que, essas gurias vão aprender um dia, ou tu sente que, tipo, eu já fui assim? Na configuração da juventude de hoje, que seria vocês, né? Quem tá com 20 e poucos anos, quem tá com... 30. Até 30 e poucos e um pouquinho menos, 15 para 20. E tem coisas que eu admiro demais na geração de vocês que nós não tivemos. Vocês têm muito mais liberdade. Acesso. Vocês têm muito mais possibilidades, e inclusive na questão financeira. Porque nós tivemos, eu, no caso, tive uma restrição muito maior de coisas físicas. Não que isso me magoe, entendeu? Que eu aprendi com isso, né? E eu acho bonito também... Também não é todo mundo, mas eu vou falar das que eu conheço, né? Que são as pessoas progressistas, as pessoas que querem um mundo melhor, as pessoas que lutam por uma certa igualdade, que lutam pelas artes, que é com quem eu me relaciono. O resto que conspira contra planeta, contra desigualdade, que a gente traga para a igualdade, essas pessoas eu procuro nem conversar, ou se eu tiver que conversar, eu não discuto coisas sérias. Eu desenvolvi uma espécie de não sei se é um meio de fuga, o quê, de dizer uma bobagem, assim, bem engraçada, quando eu quero fugir de um assunto, sabe? Que daí a pessoa ri, esquece do que perguntou e segue adiante. Isso é um método, né? Daí, Mas assim, algo que tem a ver com algo sério ou algo nada a ver? Depende. Tem vezes que eu pego e me faço de louca, assim, e digo um troço completamente fora da questão.
Ou então, às vezes, eu faço cara de bule de chá, que essa expressão fui eu que inventei, e está no meu livro Escroque Fufi. O que é a cara de bule de chá? Só que como eu sou uma pessoa super expressiva, para eu fazer cara de bule de chá é muito difícil, porque tem tudo escrito na minha cara. Mas assim, ó, eu procuro não conviver muito com pessoas que eu sinto que não dividem do meu amor pelo mundo e pela natureza e pelos homens e pelas crianças e pelos bichinhos e pelas flores. Se eu tiver que conviver, eu procurarei um meio termo, assim. Isso é Com importante certeza. pra gente entender quais são as lutas que a gente tem que lutar, que vale a pena lutar, e quais lutas a gente tem que escolher. Eu não acho lutar. que essa é a pior parte para nós sentimentais. É. Porque, por exemplo, assim, recentemente eu me desfiz de várias amigas, né? Não 100%, mas uma sim. Eu mandei embora. E também me mandaram embora. Ok. E daí, recentemente, morreram 2 parentes de 2 ex-amigas. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso fazer por elas, sabe? Eu ainda tô naquela amizade, querendo ou não. Enquanto talvez nem elas estivessem dispostas a escolher a batalha que é sofrer o luto. Pelo menos não foi o que elas demonstraram no Instagram, no WhatsApp. Mas aí assim, eu te dou um conselho de mais velha. Faz o que o teu coração manda. Se o teu coração manda tu ser carinhosa com elas, tu manda aquele carinho, ponto. Simples, efetivo. Porque aí tu vai ter que agradar a ti, ao Sim. teu coração. Sem procurar saber o que elas vão te dar de volta. Gurias, não pense que isso é fácil. É muito difícil. E a gente sofre muito. E eu ainda, que atravessei todo esse tempo, tem horas que eu digo, putz, mas eu podia ter calado a minha boca. Então, eu tenho uma amiga que ela tem certeza das coisas que ela faz. Ela é uma pessoa bem decidida. E daí a gente tinha essa amiga em comum e daí faleceu um parente dela. E eu mandei pra ela. Ela postou nos stories, foi assim que eu descobri que o parente tinha falecido. Eu mandei pra essa minha amiga, ela falou, vou pensar o que eu vou fazer. Daí eu pensei, eu já mandei mensagem pra família, porque eu admiro muito a família, cabe a mim fazer isso, porque é algo que me conforta. E daí ela falou assim, bom, já que tu me mostrou o stories, então eu não vou nem olhar. Porque daí não vou nem saber, entendeu? Sim. E ela escolheu ser ignorante pra não ter que lidar com aquilo, porque talvez ela não esteja pronta pra conversar com a pessoa de novo depois que ela acabou a amizade, ou só pelo simples fato que ela sente que a pessoa não faria isso de volta por ela. Gente, olha, saber se a gente tá pronto pra alguma coisa é uma coisa muito difícil. Às vezes eu vejo num livro que eu tô escutando, 2 personagens que têm que se dizer coisas e eles não conseguem, e o narrador vai indo e vai esculpindo, eu disse, nossa, vai e diz. Não, na vida real não é assim. Sempre há situações em que só o diálogo não é suficiente, só o silêncio não é suficiente, só o dizer que amo ou não dizer não é suficiente. Mais coisas têm que ir se configurando. Às vezes o próprio tempo é que dá a questão. E a gente não se sente maduro até certa... Talvez a tua amiga tenha parecido autossuficiente, mas o coração não tem força para reagir de volta. Não conheço ela, eu tô só Sim. falando figurativamente, né? Mas pra mim é muito bizarro pensar que tem gente que só consegue, tipo, escolher mesmo, de fato, as batalhas. Porque por mais que eu escolha, eu ainda sinto muito, sabe? Por exemplo, assim, morreu fulano de tal, que era muito importante pra uma ex-amiga minha. Eu fico o dia pensando nisso e, querendo ou não, eu vivo um pequeno luto e penso muito nas pessoas que ficam, sabe? Que tu ainda tá muito presa nos momentos bons que tu teve com a pessoa, e principalmente Não porque... só bons, eu acho que eu tô presa na pessoa, porque aquela pessoa tem um papel muito E porque importante na minha E vida. porque é muito recente ainda também, né? Também acho que o tempo cura bastante. Eu tenho uma opinião que o luto transcende tudo. Então, pra mim, eu na tua situação, eu falaria. Independente se tivesse finalizado qualquer tipo de vínculo com a pessoa, eu acho que se eu ainda me importasse minimamente com a pessoa, eu falaria. Diria, enfim. E por que eu tenho que me importar minimamente com a pessoa? Por que eu não consigo botar um ponto final e a pessoa consegue? Peraí. Mas é que tu não sabe se o ponto é final. Pode ser que ela esteja disfarçando que seja. Será mesmo? Não sei. Eu não sinto que as pessoas que eu me desfiz se importam tanto quanto eu me importo. E talvez seja o motivo pelo qual eu tenha me desfeito delas. Tá, e por que tu te importa tanto com elas se elas não se importam?
Eu voltei a pergunta pra ti agora. Porque é o meu jeitão. Não sei se é diferente. Júlia, spoiler, ninguém sabe de nada. Gurias, queridas. E daí são escolhas, querendo ou não, que a gente tem que tomar, porque eu posso escolher me importar mais com as pessoas, ou eu só sou assim, sabe? Eu queria poder escolher me importar menos. Você acha que é um exercício que pode ser feito, mudar a forma como tu se relaciona com as pessoas, Sim. o que tu sente? É feito e deve ser feito. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, no meu tempo, eu não tinha essa conversa com os adultos. Entendeu? E então, assim, ó, quando eu tinha a possibilidade de ter conversa com adultos, assim, vamos dizer, uma professora minha, uma vez eu passei um tempo na casa de uma professora minha, eu bebia as palavras dela. Ela era mais velha do que a gente, eu e a minha amiga, ela era mais velha uns 30 anos, né? Eu bebia as palavras que ela dizia, porque eu percebia, sem perceber muito, que ela tinha um conhecimento, que ela tinha uma experiência e que eu podia crescer através do conhecimento dela. Mas não é só a idade, gurias, porque eu me lembro quando eu tinha a idade de vocês, eu era apaixonada por um guri lá. Muito, eu quase morria de paixões e não deu certo e tal. E não ia dar certo nunca e tal, e tal, e tal. E a minha amiga da mesma idade que eu, ela me dizia, Su, não vale a pena. Essa pessoa é assim, 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 não vai dar certo. E ela tinha a minha idade, ela enxergava. Então não é só uma questão de idade, é uma questão da gente ir trabalhando certas coisas, entendeu? E se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar, trabalhem, gurias. Porque há sofrimentos que não valem a pena. Sabe? E como definir quais são os sofrimentos que valem ou não valem a pena? Se vocês tiverem dúvida, procurem uma pessoa que vocês confiem muito, que seja assim, não mais velha, mas que tenha um conhecimento melhor de certas coisas. Pode ser a tua terapeuta, pode ser a mãe de uma amiga que é um pouco mais velha, mas que é uma pessoa bacana, que viveu mais. Pode ser uma tia, pode ser um irmão do namorado, entendeu? E pede uma opinião. Se a pessoa for confiável, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a muita informação, que é diferente do que vocês tinham na tua época. Porque... Informação é diferente de formação. Leandro Carnal. E, por exemplo, o TikTok, né? Tem muitas pessoas no TikTok que falam sobre diferentes temas. Inclusive, quando a gente vai preparar as pautas, assim, muitas vezes a gente referencia algum vídeo que a gente viu, ou a gente assiste alguma coisa pra ter um pouco mais de repertório, assim, pra falar. E eu acho que é muito válido e que ajuda a gente a amadurecer um pouco mais, porque a gente tá constantemente ouvindo posicionamentos de pessoas diferentes, ouvindo pontos de vista diferentes de pessoas mais velhas ou mais novas ou da mesma idade, mas com vivências diferentes. E acho que esse acesso faz toda a diferença e que é uma coisa que vocês não tinham. Por isso que era tão comum, assim, procurar alguém fisicamente, né? Um professor, um parente e trocar, né? Informações. Mas acho que talvez a gente devesse largar mais do TikTok e realmente conversar mais com pessoas. Tá vendo? Tem pessoas vocês mesmos perguntam, vocês mesmos respondem. Ótimo. Sim. Perfeito. Tem pessoas na minha vida que eu sei que se eu chegar com uma demanda que a pessoa já falou sobre isso antes, ela vai ser meio ignorante e só falar, tipo, tu não deveria pensar tanto nisso. A minha irmã, por exemplo, é ótima em falar, tu pensa demais, tu sente demais. Sendo que, tipo, esse é meu jeito. Eu não tenho como mudar isso. E talvez eu nem queira mudar isso. Então, eu acho que ou eu sigo um monte de blogueira que finge que sente demais, que querendo ou não, a internet não é sempre tudo que a gente vê da pessoa, ou realmente eu procuro amigas que sentem parecido comigo e que estão dispostas a conversar sobre isso, que é o que eu ando fazendo. Eu me desvinculei de pessoas que não pareciam se importar tanto. E hoje em dia eu procuro me cercar e realmente amo estar numa bolha de empatia, mulheres poderosas e tudo que é de bom. Gurias, ela ficou falando e eu fiquei me lembrando aqui. Uma das teorias que eu estudei lá no meu tempo de adolescência e que está ainda em vigor, porque ela não foi totalmente descartada e tem muitos elementos que ainda estão sendo estudados, que é a teoria do Darwin, da seleção natural. Né, que as espécies elas só sobrevivem porque elas vão se adaptando e vão sendo seletivas para poder sobreviver, né? Tô dando o resumo, o rabinho do gato. Eu acho que vocês na internet têm que também ser seletivas. Com certeza. O tempo não é... O tempo, ele é uma energia que acaba. Você não pode perder tempo. Eu faço assim, ó. Eu, com o tempo, já fui escolhendo, já sei quais são os youtubers que são mais sérios, já sei quais são os jornalistas que eu escuto, os canais que eu escuto. E assim, às vezes eu escuto um youtuber que não é o que eu escutaria, mas quem ele levou para entrevistar me interessa, então eu vou ver ali como é que ele fala ali. Mas eu não perco tempo com bobagem.
Ai, não dá tempo, gente. A vida é importante. A vida é urgente e rara. Obrigada, Leone. A vida é tão rara. A gente falou muito sobre escolher é perder, mas que também escolher é ganhar, né? Tu perde a dúvida do e se isso acontecesse e ganha a certeza do que realmente vai acontecer e o controle sobre a tua escolha, né? E o que tu abre mão e o que tu acolhe. Qual tu acha que foi a escolha mais importante, assim, que mais impactou a tua vida? A minha escolha mais importante foi ficar com esse homem com quem eu estou casada. Essa foi a mais importante. A que mais mudou, impactou, melhorou a minha vida. Não foi fácil, a gente teve nossos problemas como começamos. E eu conheci ele tarde. Eu achava que eu já estava encalhada. Opa, não vou casar. Já tinha ficado tranquila com isso, porque eu não vou sofrer por aquilo que eu não posso mudar, né? Aí conheci ele, eu tinha 32 para 33. E a gente se casou quando eu tinha 35. Quando eu aceitei este amor, eu tive que fazer escolhas. E eu fiz, e hoje elas impactam muito beneficamente na minha vida. Porque através desse relacionamento eu consegui uma certa estrutura. Se eu não tivesse feito a escolha de ficar com ele, quais seriam os contras? Porque sempre há prós e contras. Ai, porque ele não tinha o mesmo tempo de estudo que eu, porque ele não tinha o mesmo padrão social que eu, que foi coisas que foram colocadas por elementos da minha vida. Mas o que é que eu pesei na hora de escolher? Primeiro é aquela química normal que eu tinha com ele, tá? Porque se você não tiver química com a pessoa, como é que você vai viver 30 anos com ela? Depois, era um homem bom, era um homem honesto. Ele trabalhava, ele não dependia de mim, ele não ia ser sabe, pra viver nas minhas costas. E principalmente, ele tem um bom humor fino, que ele me faz rir. E outra coisa, bem importante, ele não aceita ser manipulado ou comandado. Porque eu não sei se a gente pesa tanto isso na nossa idade, né? Tantas Eu coisas. peso. Eu posso dizer que eu peso. Por exemplo, em toda a minha vida, eu vi... A minha irmã é 8 anos mais velha que eu. Então ela começou a vida romântica dela muito mais cedo. O meu pai sempre questionava a gente sobre nos relacionar tanto em amizade quanto romanticamente com pessoas que tenham pelo menos a mesma condição financeira que a gente. Querendo ou não, a gente é muito privilegiado. Os meus pais trabalharam muito duro. E já na escola eu não conseguia me relacionar direito, porque é outra realidade. E por mais que a gente tivesse uma condição legal de grana, a gente não ostentava, a gente não luxava. Então era a mesma coisa, só que, tipo, tranquilo, sabe? E era muito difícil ver as pessoas ostentando, luxando. E essas pessoas que fazem isso não têm os mesmos valores que eu. Então, normalmente, eu não consigo... E é muito difícil encontrar pessoas com uma condição financeira parecida com a minha que pense do mesmo jeito. E eu procuro, tipo... Eu procuro isso nas minhas amizades, no meu relacionamento. Eu não vou procurar isso, tipo, só a condição financeira e, sei lá, o quão alinhado em estudos e, sei lá, grana Planos mesmo. futuros. Planos futuros. Eu gosto de viver o presente e eu gosto de me cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento que eu e prezam pelas mesmas coisas, que são coisas básicas, por exemplo, o bem-estar dos outros, a igualdade social, né? Contra guerras. Menina, daqui a pouco eu já tô chorando aqui. Já, me emocionou porque é muito bonito isso que tu tá dizendo. Quando eu conheci o Altair, eu sofri uma represália da minha família. Às vezes, assim, debaixo dos panos. Podem chorar, que faz bem, chorar faz muito bem. E, tipo assim, a minha mãe falou assim, é uma ralé. Hoje, entre aspas, essa ralé que é o meu lindo marido, ele cozinha pra mim. Ele conserta as minhas roupas pra mim. Ele me leva para os lugares que eu preciso ir. E se eu tivesse levado em consideração a questão da ralé, que era ostentada pela minha família, eu não teria ficado com o amor de verdade. Porque o amor é assim, gente. Não pensa lá que amor é aquele deslumbre. O amor é o dia a dia. Tu ser tranquilamente feliz. Agora eu chorei, gurizada. Eu passo mal. Ai, que emoção. Sim. Não, mas é muito lindo isso. Porque eu constantemente penso nisso também. O tempo inteiro eu tô pensando. Isso porque também é muito cobrado de mim ter pessoas com uma realidade financeira próxima ou com, sei lá, estudos próximos. Até eu acho que eu já contei aqui que teve uma amiga minha que não aceitou direito no começo o namorado de outra, não é namorado? Sim. Porque ela achava que a pessoa, essa nossa amiga, merecia alguém melhor.
E quando ela falou melhor, ela falou alguém com grana e formado. E na hora, eu me botei no lugar da pessoa, né, dessa nossa amiga, e pensei, mas isso não faz sentido. Porque não é isso que importa. O que importa é o quanto que ele vai te compreender e o quanto ele tá disposto a fazer por ti. Porque também tem que ser algo recíproco. O quanto tu estás dando para o quanto estás recebendo. Deixa eu te explicar aqui o caso também, que tem tudo a ver com o que tu falou. A Laura tá falando menos, daqui a pouco te deixamos falar mais. Eu tô só aprendendo. Assim, ó, o Alta é o meu lindo, tá? Quando a gente se casou, eu já era formada na faculdade e ele tinha o 5º ano primário, dos antigos. Por quê? Porque ele não quis estudar? Não. Pelo contrário, ele morava no interior, ele repetiu o 5º ano porque era só... Não porque ele repetiu, porque era o que tinha, então para não ficar sem estudar, ele foi lá e estudou mais uma vez o 5º ano, tá? Quando a gente se casou, porque ele quis, porque eu não obriguei ninguém, eu acho que a gente não deve obrigar. A gente incentiva, agora obrigar não. Ele foi, fez o supletivo de 1º e de 2º grau, formou, ficou feliz e fez um monte de curso técnico. Por quê? Porque quando eu o conheci, eu sabia que ele tinha a semente da busca. É isto que ele tinha que ter. O resto a gente construiu junto. Porque o amor é muito uma construção, né? Tu não vai pegar a pessoa Escolhas, pronta. né? Eu disse outro dia, eu fui fazer a sobrancelha, gurizada. Eu não me vejo, mas eu quero me achar linda. E eu disse, o amor é assim. Você tem que regar todos os dias. Se você puser muita água, ele morre e apodrece. Se você botar pouca água, ele seca e quebra. Tem que todos os dias descobrir qual que é o tanto da água. Às vezes a gente bobeia, viu? E pra ti, Laura, qual foi a tua maior escolha até hoje? Eu tava pensando nisso também, porque eu questionei, mas eu fiquei pensando. E eu acho que a minha maior escolha foi esse ano de escolher realmente tirar essas pessoas e abrir os olhos. Então esquece delas, querida. Pois é, tô tentando chegar lá. O podcast começou por causa disso também, querendo ou não. Porque Pega uma foto minha, quando tu lembrar delas, tu olha pra minha foto. daí, ao invés de eu pensar nelas, eu vou pensar em ti. Eu acho que eu não vou falar na minha vida, porque acho que é muito pesado ainda, assim, dizer qual foi a maior escolha da minha vida. Acho que eu não tenho tanta experiência, assim, pra dizer. Não, eu menos ainda, né, irmã? Mas eu falei aqui, eu acho que é isso. Mas eu acho que dos últimos tempos, pelo menos pra não ser tão pesado, porque eu não quero que isso defina a minha vida, mas eu acho que dos últimos tempos a escolha que mais impactou a minha vida foi voltar pra casa. E reaprender a viver perto dos meus pais e ser feliz com eles. E escolher isso, e escolher diariamente ser feliz de novo. Me permitir isso. E o que tu perde? Nessa situação eu só ganhei. Pois é. Achei uma escolha Especificamente, não, mas o que eu perco... porque voltar pra casa é sempre, de certa forma, perder a sua independência, né? E Uma parte dela. Uma parte dela, né? Mas eu acho que quando você tem a consciência de que é uma escolha que vai te fazer mais bem do que mal, e que você consegue ficar feliz com isso e em paz, não é algo tão ruim quanto parece ser, assim. Sim. Esse retrocesso, entre muitas aspas, né? Eu acho que os atritos que eu e tu tínhamos, a gente tinha antes de tu sair. Não é uma coisa que... Vai tomando novos focos, mas eles sempre existiam, né? E veja, nós te acolhemos com todo amor de volta, porque eu conheço pais que diriam, te vira. Eu jamais. Mas então fazer escolhas é mais fácil quando a gente sabe o que a gente quer. Com certeza. Mas, pra saber o que tu quer, tu tem que amadurecer. Não em termos de tempo só. Às vezes, gurias, como é que vocês vão amadurecer? Vocês que são da internet. Vai pra internet e busca o melhor naquela área. Não perde tempo com o TikTok. Ai, eu tô com um problema agora de aceitação do meu dente que caiu. Vai lá e pega o melhor dentista. Não o mais caro, nem o mais sabido. E aí, depois que você ouviu 10 dos melhores, aí tu te senta contigo mesmo e tu vai vendo prós, contras, meio do caminho. Prós, contras, meio do caminho. Tum! Pra mim é muito difícil fazer essa decisão, ponderar entre as coisas. Eu sinto que eu demoro muito e eu acho que tu também pode falar melhor sobre isso. Sim, quando eu era criança, sim, acho que sim. sempre foi assim, né? Eu sempre precisei ter todas as opções do mundo e mais 1000 opções pra poder decidir uma. A Laura sofre muito por causa disso. É uma ansiedade, né? Tá? E eu não entendi ainda porque se tu conseguir diminuir isso pra ti, vai ser bom pra ti, Lalica. Com certeza. Pra mim, eu já tô te dizendo, vai, dá licença que eu tenho mais o que fazer. Eu tava lavando a louça um dia e ela disse, mãe, do que eu brinco? Aí eu fui dando uma sugestão. Acho que tu escreveu, né, Lalica? Fui escrevendo. Ela foi escrevendo. Tá, e o que mais? Tá, e eu ia dando outra sugestão.
E ela, tá, o que mais? Eu tinha que lavar a louça, tinha que fazer as coisas. Tá, e o que mais? Só que agora me surgiu aqui, ó, um insight, gurias. Talvez ela estivesse querendo dizer, mãe, para de lavar a louça e brinque comigo. Só que isso eu só vi agora. Talvez eu acho que eu queria que tu escolhesse por mim, porque é muito mais fácil quando o outro Não, escolhe. não, eu não ia escolher por ti. A nossa lista chegou a 22 e ela não quis fazer. Mas agora me deu um insight, que talvez ela tivesse querido que eu parasse. E esse insight eu não vi naquele tempo, eu estou vendo agora. Pode ser. Pode ser. Mas A enfim. Laura também não lembra, pelo menos. Eu não lembro, mas eu acho Tá. que eu só sempre tive muita dificuldade em escolher Não, mas as coisas. peraí, tu fez a lista e tu não brincou com Não, nada. e não brincou. Porque eu Quando não nós gostei de vimos, nenhuma das sugestões. tinha 22 sugestões de brinquedos. É, De tipo, brincadeiras. E ela não fez. Não quis. Aí foi fazer não sei o quê, foi fazer outra coisa. Que difícil, né? Mas tudo bem, de certa forma treinou ela a fazer listas. É, né? Escrever. Aham. Mas foi por causa da Laura que surgiu o Scroctifufi, né? E depois da Laura é a minha mais maravilhosa criação. A outra certeza da tua vida foi ser escritora, né? Uma coisa que tu sempre quis. Desde além de criança. ser mãe. Desde criança eu queria ser escritora. Só que eu não acreditava em mim, gente. Eu me lembro com 6 anos de idade ouvindo a professora contar. Hoje eu sou contadora de histórias. Por quê? Porque aquilo me motivou. A minha prof do primeiro ano. Cara, ela contava mais histórias e eu vivia aquelas histórias. Eu enxergava aquelas histórias. Uma menininha mais pra... Não pobre, não vou dizer que foi pobre total assim, mas com dificuldades. Eu vivia aquilo que a prof contava. Eu sabia que eu queria ser escritora. Não acreditava em mim, mas hoje eu acredito. Muito! Muito! E quando que tu escolheu? Eu nunca escolhi. Já estava dentro de Tava mim. dentro de ti. Por exemplo, eu sempre gostei de escrever. Sempre. Eu tenho diários empoeirados desde que eu tinha 10 anos de idade. Quem é que faz isso? Quem gosta de escrever. Quem que faz? Né? E eu comecei a escrever. E na escola, gente, eu fazia redação para os meus colegas. Eles chegavam antes, Suzana, escreve uma redação para mim. Eu escrevia uma redação, já tinha escrito a minha. E escrevia deles em 2, 3 minutos, tá? Depois eles ganhavam uma nota melhor e ficavam indignada, né? Era meu, não podia dizer pro professor, né? Só que hoje eu tenho as dificuldades, né? Que é da falta de visão, mas nunca falta de imaginação. Às vezes não é uma escolha que tu tem que fazer, né? Não foi Às vezes escolha minha. aquilo te escolhe. Sim, o metafísico escolheu que eu perdesse a visão a partir dos 40 e poucos anos e fui perdendo. Hoje sobra muito pouquinho. Mas eu sofri o que tinha que sofrer, ainda sofro às vezes. Mas levantei minha cabeça e vou ser feliz. Eu tenho muito o que fazer nesse mundo. Tu escolheu, né? Eu escolhi, porque assim, tu pode baixar a cabeça e se jogar na frente do primeiro ônibus? Que também é uma escolha. Pular do viaduto? Ou então que nem Ana Karenina se jogar na frente do trem. Spoiler! Spoiler! Spoiler num livro de 100 mil anos. Não existe spoiler em livro de mais de 100 anos. Mas eu escolhi, eu levantei a cabeça. Porque como eu faço muitas coisas, eu não podia jogar fora isso. E depois, desde os 5 anos de idade, que eu estou para morrer. Aos 5 anos de idade eu quase morri, porque eu tive uma inflamação muito grande, uma infecção muito grande. Depois eu fiz uma cirurgia de coração. Depois eu fiz uma segunda cirurgia de coração. Depois eu fiz uma terceira cirurgia de coração. 3 de abertura de peito. Eu tô aqui. Eu estou aqui. E todo dia tu escolhe levantar. Uma coisa que eu ensinei pra Laura assim, não levante de mau humor. Eu queria esganar a Laura. Porque se tu levanta de mau humor, tu já matou 50% do teu dia. Isso é uma coisa que eu pratico até hoje. Tipo assim, tem dias que é realmente umas merda, né, gurias? Levanta. Isso não tem pelo que agradecer, agradece pelo ar. Tá aqui, ó. Não enxerga ele, mas ele tá aqui. Simples, né? Uma vida simples. Uma vida Mas a simples. simplicidade é que faz a felicidade, gente. Quem complica não é feliz. Quem complica não é feliz. Tu sente que tu complica muito a tua vida? Muito, o tempo inteiro, meu Deus. Meu Deus. E isso que tu tem de, tipo, querer todas as opções, eu não preciso nem perguntar pro outro, eu já crio tudo na minha cabeça. A mente da ansiosa é assim. O Anthony agora quer ir lá no workshop. Imediatamente, então a gente pode gravar o podcast agora, depois a gente sai, daí a gente vê onde a gente almoça, a gente fica aqui pra almoçar ou não, tem que ver com a Laura isso aí. Tipo, já constrói tudo, sabe? Tu é igual a minha mãe, então. Bem, Não, eu construo na cabeça rapidinho. Mas assim, ó, se eu tiver que voltar atrás, eu também faço todo o caminho. Apago e faço de novo. E vai de novo, Eu exatamente. tenho uma dificuldade em... Quando eu me planejo pra fazer uma coisa, aquilo não dá certo, eu tenho uma dificuldade em Nossa, eu não, resetar a minha cabeça pra ficar tudo bem, que isso não deu certo e vamos tentar de novo. Gurias, vocês têm que aprender assim, não sofram pela dor.
Não aprendam pela dor, aprendam pelo amor. Eu tive que aprender a ter paciência de esperar por dor. Quantas cirurgias grandes eu já passei. Não queira aprender pela dor. Eu não tive escolhas. Aqui nesse caso eu não tive escolha. Eu tive que aprender a ter paciência. Hoje, se eu tiver que ficar esperando 2 horas, o cara diz, tu fica aí que eu vou ter que fazer não sei o quê. Vai, eu te espero aqui. Pego meu celular, escuto meus livros, encosto a cabeça, durmo um pouquinho, boto uma musiquinha. Sabe? Porque eu vou ter que curtir isso. Outra coisa, o yoga que eu faço me ajuda muito. Porque foi com o yoga que eu aprendi que nada é permanente. Através do budismo, né? Nada é permanente. Portanto, tu querer que tudo... Veja bem, aquele programa que tu fez com o Anthony há uma meia hora atrás, há 1 hora atrás, esse programa não existe mais, porque nada é permanente. Tudo muda constantemente. Se tu voltar para a cozinha agora, mesmo que você siga passos parecidos, não vai ser mais a mesma coisa. Tá? E outra coisa, isso eu estou lutando para aprender. Viva o momento presente. O passado já está morto e o futuro não existe. Nossa, isso entra bem numa coisa que a gente tinha pontuado, que era abrir mão do infinito para viver o concreto. Porque o infinito a gente não tem, ele não é palpável, ele não existe. Esse infinito também tá nas possibilidades que a gente cria na nossa própria cabeça. Às vezes, quando o Anthony fala, eu gostaria muito de ir no workshop às 4 da tarde. Ok. A gente pode tentar ir. Pronto, acabou aí. Não tem como saber porque ainda não aconteceu. A gente pode se programar? Pode, mas, pô... No caminho, vocês podem ver, assim, restaurante, não sei do que tá mais interessante, entendeu? Sim, com certeza. A menos que tu fosse convidada pra ir lá e ministrar ao workshop, entendeu? Aí tu não poderia deixar de ir, né? Não, com certeza. Mas isso de realmente deixar as coisas acontecerem no momento que elas devem acontecer. E não quando eu quero, e eu sempre quero tudo urgente. Gurias, eu aprendi também. Mas veja bem, quantos anos eu tenho mais do que vocês, Laura? Mais do que tu, 39. Eu tenho 22. E 40, 41, 42. 42 mais do que tu, tá? O ansioso vive no futuro. O depressivo vive no passado. Eu tenho características dos dois, porque às vezes eu sou toda depressiva e às vezes eu tô ansiosa. E eu procuro todo o tempo vir pro momento presente. Eu tô curtindo demais estar aqui com vocês, porque é só isso que existe. Quando é que Buda atingiu o Nirvana? Quando ele descobriu como ficar no momento presente. Se ele demorou tudo aquilo pra conseguir, nós temos que continuar tentando. Esse Buda aí não tinha internet, né? Não era assim. Amado, querido, mas ele era um príncipe riquíssimo. Ele não que se abandonou. comparava. Ele abandonou tudo pra buscar a si mesmo, né? Uma coisa que tu falou antes também era sobre ponderar consigo mesmo o que é os pós e os contras e o centro, né? Uhum. E eu vi uma menina no TikTok. Todo domingo à noite ela tem uma reunião com ela mesma. Olha que amada. Pra alinhar as expectativas dela financeira com as amizades. Tipo, ela pontua cada pessoa que existe na vida dela. Ela pontua tudo que tem na casa dela. Ela pontua tudo que ela vai fazer na semana. Tudo que ela fez. E ela tem esse alinhamento de expectativas. E eu achei muito legal. É um balanço, né, que ela faz. Desses prós e contras, só que ela senta, ela tem uma planilhinha, ela tem um diário e é isso aí. Ela criou um método para repassar a vida dela. As pessoas fazem isso geralmente de noite, quando vão dormir, passam um olhinho por dia, fazem orações, quem acredita, né? Só que, por exemplo, assim, eu tenho tentado de noite assim, inspirar, expirar. Porque senão eu tenho insônia, né? Porque eu volto pro dia demais. Como é que é pra ti aceitar que a gente não pode estar em todos os lugares, com todas as pessoas, vivendo todas as vidas ao mesmo tempo? Porque aquele momento que tu viveu ontem foi muito bom, mas ele passou. E se tu tivesse não ido ontem, tu poderia estar fazendo outras coisas com outras pessoas. Como que tu fica em paz, assim? Foi uma escolha tua aí, né? Foi uma escolha tua e foi porque tu não tinha outra opção que te brilhasse mais? Ou foi porque tu simplesmente sabe que não dá pra estar em todos os lugares com todas as pessoas ao mesmo tempo e tu não sofre pelo que tu não viveu, mas tu aproveita o que tu tá vivendo? Mas eu não quero estar em todos os lugares com todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu não tenho isto. E ontem, pra mim, foi um compromisso, né? Porque eu me comprometi a ir. Uhum. E por que eu me comprometi a ir? Porque eu adoro contar histórias. Então, é um comprometimento de amor, de doçura, daquilo que me completa, entendeu? E também porque eu conheci essa pessoa que me levou a essa contação de história. E está abrindo novos caminhos pra minha vida, depois que eu fui despedida do instituto onde eu trabalhava. Então, assim, e aí eu descobri ontem, por que adrenalina?
que este momento de ontem é mais importante do que eu estava vivendo, que eu estava meio aprisionada a um momento que eu estava. E eu percebi, porque a adrenalina, como este caminho vai abrir muito mais portas, janelas, que mais que abre? Claraboias, entendeu? E aí eu disse assim, puxa vida, Suzana, agora arregaça as mangas, porque o negócio vai bombar. Vai bombar. Sabe uma coisa que eu acho que essa era da internet deu pra gente? A visibilidade de pessoas tendo escolhas que podem levar elas a um caminho que a gente pode pensar que é maior que o nosso, ou melhor, ou mais importante. Influenciadores ganhando milhões e até agora tá... Inclusive falarei disso depois em outro episódio. A romantização do CLT. As pessoas mostram as escolhas que elas estão tomando. Por exemplo, sei lá... isso que eu falei, né? O pessoal ganhando muita grana e foram escolhas tais. Tem tanto a influencer que divulga tigrinho, e essa é uma escolha dela, ela pode negar esse trabalho. Até pessoas fazendo campanhas muito legais. E isso entra a FOMO, né? Porque... às vezes eu tô trabalhando e eu posso abrir um TikTok e ver uma pessoa num trabalho muito mais legal que o meu. E daí eu penso, o que eu escolhi de diferente que essa pessoa escolheu? E essa comparação é muito horrível, porque, por exemplo, assim, já me arrependi 80 mil vezes do direito. Sim. Agora que eu tô na finaleira, eu me arrependo mais ainda. Porque quanto eu mais vejo outras pessoas... com outras vidas, com outros... Diz pra ela, bem-vinda ao time. Eu e a Juliana têm visões bem parecidas. Não com outras vidas, mas, tipo, com coisas que eu realmente me importo. Porque o direito, ele já tá lá. Não tem muito o que tu fazer. Tu pode te dedicar a estudar as leis e montar novas leis, mas Deus me livre ir para o caminho da política. E Deus me livre ficar estudando coisas que já existem a vida inteira pra achar, tipo, pelo em ovo, sabe? Sim. Então, eu acho que às vezes tipo, acho que tem muito sentido a minha escolha do direito, mas talvez no futuro eu possa vir a fazer novas escolhas que façam mais Quanto tempo sentido. falta pra te formar? Um semestre, eu tô no último. Beleza. Assim, é o que aconteceu com a Laura. Termina isso. Isso estará acabado. A partir dali, o teu leque fica maior. Tu Abre pode fazer muito, uma né? pós, tu já tem a tua graduação, tu pega uma pós em completamente outra área. É errado? Não. Ou até talvez encontrar um meio termo em que eu encontre essa comunicação e essa criatividade no meio do direito. Porque também, né? É possível, né? Eu gosto, mas eu acho que não é o que eu faria. Tem áreas mais. do direito que também sempre me chamaram muita atenção, que são muito mais voltadas para a criação e a inovação. Por exemplo, o de direitos autorais, pra gente que gosta super de música, essa indústria. O direito da moda também, que é super interessante, que é uma parte mais criativa. Acho que o que falta no direito é a criatividade, que a gente não encontra com tanta facilidade. Sim. Só que eu digo Nas uma coisa artes, que né? pode soar bombástica. Como os ricos e famosos e aqueles endinheirados são criativos na hora de se safar das suas falcatruas com o direito. Com certeza. Mas tem isso também, né? De se arrepender das suas escolhas. E tu já falou, né? Que o depressivo vive no passado. Isso eu aprendi com uma psiquiatra ali. Que eu sou um pouco depressiva e um pouco ansiosa. Acho que todo mundo é, né? Mas só que a gente tem que tentar diminuir isso. Por isso, cada vez eu tento mais viver no presente. Como é bom estar aqui com vocês, nesse frio desgraçado, de novo, conversando com a minha filha, de igual para igual. Nesse momento, ela não é minha filha, ela é a podcaster que tá me entrevistando. Uau. E eu acho isso demais. E aí, essa amiga que ela escolheu. E como mãe... desculpe lá, gurizada. Que a minha filha sabe escolher. Tá, é isso. Eu quero que as mães escutem esse podcast e que elas se sintam... Puxa, que bom saber que tem mães que têm filhas e que têm relações com as suas filhas. Porque tá tudo tão difícil, gente. Tá. Pior que tá. A comunicação, como todo episódio a gente fala, né? Que o grande problema da nossa geração é a falta de comunicação. Não só da nossa geração, eu acho que é um problema que o mundo enfrenta. E é uma coisa que eu não abro mão. Eu disse pra Laura, nas casas dos outros eu não sei. Aqui eu quero que converse comigo e com o teu pai. Se você não quer, não traga. Entendeu? Aqui tem que... Porque nós somos melhores? Não. Porque nós somos do tempo onde o diálogo abria portas com portas. E eu quero saber de ti um conselho, como lidar com o arrependimento com as suas escolhas. Tu tem algum Sim. insight para os nossos ouvintes?
Tenho. Eu tive momentos na minha vida em que eu teria morrido ao invés de ter feito aquela escolha. Mas como eu continuei vivendo, estou aqui com 64, coisas que eu tive que escolher e que não eram da minha escolha, porque fui obrigada a escolher. E momentos muito difíceis, assim. E aí eu me lembro de um momento muito difícil na minha vida. E eu trabalhava num restaurante em Londres. E o nosso cozinheiro era budista. Ele era do Sri Lanka e ele era casado com uma inglesa. E eu me lembro, assim, naquele dia tava uma angústia difícil. Já fazia anos que eu morava sozinha, fora, no exterior, angustiada, solta, triste. Não tinha internet, eu não podia ligar pra minha mãe todos os dias. Eu conseguia ligar só uma vez por mês e ainda por 5 minutos e tal. E aí eu fui pedir pra ele, eu nem me lembro do nome dele, eu pedi pra ele assim, fulano, o que a gente faz quando a gente cometeu um erro muito grande e tá doendo? E a resposta que ele me deu é a resposta que eu vou dar pra vocês. Aprenda com os seus erros, para não ter que repetir e continuar aprendendo com os erros. E não sofrer pelo arrependimento também. Ele disse só aprenda com os seus erros para não ter que continuar repetindo erros e não ter que continuar aprendendo com os seus erros, né? Mas vocês podem tirar o que vocês... Aprenda com os seus erros. Isso eu trago até hoje. Talvez aprender com os teus erros também seja aprender sobre si e saber impor limites. Sem dúvida. Se eu aprendi com esse erro, eu primeiro não vou mais repeti-lo, porque se é um erro, não tem por que repeti-lo, né? E se eu por acaso tiver que repetir, que eu não repita um erro muito difícil, que eu repita um erro menor. Porque as consequências de um erro menor são menores, entendeu? E é um exercício para todos os dias, gente. Para todos os dias. Todos os dias. Então, a gente não ensinou vocês a escolherem, mas trouxemos mais insights mais importantes do que isso, de como lidar com as suas frustrações, aprendendo com os seus erros e não repetindo-os. Primeiro, vamos agradecer a nossa convidada, né? Uma mulher muito sábia. Palmas para nossa convidada. Ei! Eu me amo! Eu me amo! Que a gente possa trazer cada vez mais pessoas legais. E mulheres que inspiram. E realmente mulheres sábias para contribuir aqui para o podcast, mas também deem ouvido às pessoas que realmente importam para vocês. E deem ouvido às pessoas que realmente sabem, mesmo não sabendo de nada. Verdade. Se você ouviu até aqui, comente aqui embaixo com um emoji de bruxinha. Se você tiver outra solução para esse problema sobre escolher, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de curtir, compartilhar com quem precisa. Mandar um beijo pra Suzana. E seguir a gente no Instagram. Isto. Spoiler! Ninguém sabe de nada.